Senhoras e senhores, bem-vindos para a nossa aula de Educação Física. Aula essa que tratamos dos esportes de aventura, né? Então começamos a falar de alguns esportes de aventura, então essa aula nós vamos dar continuidade a esses esportes. Mas vocês bem sabem, já sabem como que funciona a dinâmica das nossas aulas, né? Então levanta, fica em pé, está deitado, está sentado, levanta, traz a água para perto de você, mantenha-se hidratado e vamos no ritmo da música fazer aquele alongamento, fazer alguns movimentos para melhorar a nossa aula de hoje. Então solta braços, solta a perna, no ritmo da música, olha lá, joga os braços lá à frente, joga os braços lá atrás, vindo nisso já puxa o braço lá à frente. Trocou. Relaxa. Lá atrás. Troca. Aí. Flexiona um pouco o joelho, estenda as mãos lá à frente. Subiu, junta os pés e sobe devagarinho. Chegou lá em cima, já espreguiça. Para um lado, para o outro. Olha aí, solta os braços novamente, solta as pernas. Olha aí, esses movimentos, né, são bastante interessantes, são bastante recomendados a estar fazendo a todo momento, né? Sempre que tiver um intervalinho entre uma aula e outra, faz os alongamentos, ativa a musculatura, quebra as tensões que o movimento de ficar sentado, ficar deitado, acaba criando, né? Então, hoje nós vamos tratar de um esporte de aventura na natureza, né? Então, como nós podemos ver aqui nas imagens já, né? Então, são situações que acontecem no meio natural, né? Então, aqui nós temos na segunda imagem ali, situação de deslocamento em trilhas, né? E na primeira imagem aqui nós temos a questão de acampamento, né? Com o nascer do sol, né? Então, são duas situações da modalidade, né, sendo aplicado no meio natural, que é o montanhismo. Então hoje nós vamos tratar especificamente da modalidade de montanhismo, bastante difundida e muito praticada no Brasil, né? No Paraná principalmente, né? Então no Paraná nós temos bastante regiões que favorecem a prática dessa aventura, né? Principalmente aqui perto da capital de Curitiba, né? Tem muitos lugares, então o pessoal acaba se movimentando bastante, se deslocando bastante para esses lugares. Então nós começamos, como toda e qualquer modalidade, nós começamos com uma contextualização histórica, né? Então conta a história que em 1336, um monge da cidade de Avignon, na França, né, teve a curiosidade de subir uma montanha. O monge era também um poeta, né, chamado Francisco Petrarca, que acabou ascendendo ao cume do monte Ventoux, e um pequeno monte, né, que fica perto da cidade onde ele vivia. Então o monte que ele acabou subindo é esse aqui que está retratado na imagem, né? Então ele subiu esse monte e ao chegar lá em cima, como ele também era escritor, era poeta, né, ele acabou escrevendo esse trecho aqui que nós vamos trazer aqui para vocês, né? Então ele colocou o quê? Primeiro, contando com a surpreendente qualidade do ar e o efeito da grande extensão da paisagem ao meu redor, fiquei imóvel, deslumbrado. Contemplei as nuvens aos nossos pés. E o que havia lido sobre os montes Atos e Olimpos me pareceu menos incrível diante das coisas que agora eu mesmo via de uma montanha menos famosa. Os Alpes, escarpado e coroados de neve, pareciam erguer-se muito próximos, apesar de estarem realmente a grande distância. Então essa aí foi a anotação, foi uma observação, uma escritura que o próprio Francisco fez, né, ao ascender esse monte. Como o monte dava de frente para os Alpes, né, da região onde ele residia, né, ele acaba também citando os Alpes suíços, que também é uma grande cadeia de montanhas bastante procurada, né, para a prática do montanhismo. Então, retratando dos Alpes, né, então esses Alpes é considerado o berço do montanhismo. A primeira ascensão de vulto, né, a um dos seus picos, foi o Monte Aiguille, em território francês, né, por Antoine de Ville, que realizou uma verdadeira escalada sobre rochas, né. Esse fato ocorreu em 1492 e causou grande furor na época, né, porque o pessoal da época acreditava que essas montanhas, no cume dessas montanhas, né, quem habitava eram dragões e seres alienígenas. Então, quando
aconteceu essa primeira ascensão, né? Então o pessoal ficou admirado, né? Como que aconteceu isso, a situação que ocorreu em cima desse pico, né? Então essa ascensão ocorre em 1492, lá na região da Cordilheira dos Alpes. Então esse daqui é o monte que foi ascendido a primeira vez, né? Então é o Monte Aguila que está retratado aqui para vocês, né? Então foi aqui que aconteceu. Então eles acreditavam que aqui em cima quem habitava eram alienígenas, seres extraterrestres e dragões e tudo mais, né? Então com a subida, a ascensão no cume, né? Então o pessoal acabou desmistificando essa ideia que eles tinham, né? Então que realmente via que ali não existia nada além das belas paisagens que podiam ser contempladas, né? No seu cume. Então, no Brasil, nós temos situações de montanhismo também, né? A prática do montanhismo. Então, acredita-se que as primeiras ideias de montanhismo aconteceram no Rio de Janeiro, né? Mas fato esse que nós não conseguimos precisar se foram ou não, porque não existe nada escrito que remeta a essa questão, né? Então, também temos essa situação. Mas escrito mesmo, retratar situações, nós temos o quê? Em 1879, então foi que no Brasil, né, aconteceu a primeira expedição montanhista, e especificamente as pessoas foram com a finalidade do quê? De apreciar mesmo as belas paisagens, né, de desfrutar dessa paisagem. Então o pessoal subiu as montanhas com esse intuito. Então aconteceu em 1879. Fato esse bastante intrigante, por quê? Isso aconteceu no Paraná, isso mesmo. Então essa expedição foi liderada por Joaquim Olimpo de Miranda, né, que levou os seus companheiros ao ponto mais alto da Serra do Marumbi. Então, o conjunto de serras do Marumbi é o que está retratado nessa imagem aqui. Então, eles chegaram no ponto mais alto, que fica a 1.500 metros de altitude, né, que é o Pico Olimpo. Então, o pessoal batizou esse pico com o nome do Joaquim Olimpo, né, que foi que idealizou, foi que levou as pessoas a esse ponto. Então, o Pico Olimpo leva esse nome em virtude da homenagem que deram ao Joaquim, né, que foi o que organizou essa expedição. Então, aqui temos a retratar mais especificamente, né, o pico que foi ascendido. Fica todo no conjunto do Marumbi, aqui no Paraná, região perto aqui de Curitiba. Então, fica retratado aqui para vocês aonde que fica esse lugar. Beleza? Então, temos a nossa primeira atividade da aula de hoje, que fala sobre a história do montanhismo, né? Então, vamos lá para a nossa primeira atividade, que fala o seguinte: qual foi a primeira montanha que alguém teve a curiosidade em subir e, após essa subida, realizou os primeiros registros sobre a atividade? Que montanha foi essa? Letra A, Monte Everest. Letra B, Alpes Suíços. Letra C, o conjunto do Marumbi. Ou letra D, o Monte Ventoux. Então, dessas alternativas, eles vão colocar onde aconteceu o primeiro registro de atividade. Vocês vão ter um tempinho para realizar essa atividade e já voltamos.
Voltando então, pessoal, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? Qual foi a primeira montanha que alguém teve curiosidade em subir e após a subida realizou os primeiros registros? Resposta correta, letra D. Isso mesmo, Monte Ventoux, que fica lá na França. Então lembra lá que nós fizemos a primeira colocação, né? Então da onde que vem essa primeira expedição que foi realizada em montanhas. Então resposta correta, letra B, beleza? Então aqui vamos retratar agora sobre o montanhismo em específico. Saímos da história do montanhismo e entramos como que se dá a prática do montanhismo. Então temos aqui o quê? Então o montanhismo, definindo ele, é uma atividade esportiva e de lazer realizada através de trilhas em montanhas ou elevações rochosas, né, por meio de caminhadas ou escaladas, com diferentes graus de dificuldades e tempo de duração. Então varia-se muito a questão do montanhismo, né? Então pode ser caminhada apenas, pode ser existir algumas cravas que você precisa também estar escalando, né? Então tudo isso daí está incluso dentro do montanhismo, dentro da atividade do montanhismo que você precisa estar realizando essa caminhada em meio à natureza. Existem algumas subdivisões também do montanhismo, né? Então, por exemplo, o alpinismo, que são realizados nos Alpes, o andinismo, que são realizados nos Andes, e o himalaísmo, que é realizado no Himalaia. Então, cada uma delas leva um nome específico. No Brasil, nós temos o nome? Nós não temos um nome específico, né, das atividades realizadas no Brasil. Muitos comumente chamam de alpinismo, né? Então, nome que também não é muito recomendado, né? Porque os Alpes o alpinismo remete bastante à ideia dos Alpes suíços, né? Então, no Brasil, nós não temos um nome específico que retrata essa situação, mas muita gente chama também de alpinismo a prática do montanhismo, né, que nós vimos lá, que é a prática de caminhar por trilhas em montanhas ou elevações rochosas, beleza? Também, em alguns casos do montanhismo, né, é necessária a utilização de equipamentos como cordas, capacetes, mosquetões e roupas apropriadas, né? Em alguns picos, por exemplo, como o Himalaia, que tem mais de 8.000 metros de altitude, o atleta deve se preparar para enfrentar a chamada zona de morte, né? Porque o ar fica extremamente rarefeito, né? O que vai exigir muito preparo específico. Então, quanto mais alto subirmos, né, o ar vai diminuindo, então fica muito rarefeito. Então existe bastante técnicas também que precisam estar sendo treinadas, né? São todos treináveis para você estar ascendendo a esses cumes. Como vocês já ouviram falar lá no futebol, né? Fazendo associação, quando as equipes vão jogar fora do Brasil, em grandes altitudes, né, que eles têm a dificuldade do ar rarefeito, né? Então, esse daqui, por exemplo, se pegar aqui o Himalaia, né, que tem mais de 8.000 metros, então vai ser extremamente rarefeito o ar, então a falta de ar vai ser muito grande. Então, a pessoa que pratica precisa estar muito bem preparada, tanto física quanto psicologicamente, para estar realizando essas atividades, né? Então, aqui nós temos um exemplo aqui de situações que eles utilizam de outros equipamentos para estar realizando o montanhismo, né? Aqui também temos cordas, temos os mosquetões aqui, o capacete, roupas específicas. A situação é que ele está realizando essa atividade na neve, né? Então também existem botas específicas para neve também, não é qualquer calçado que você pode estar utilizando, né? Então, dependendo da prática, do local que você está realizando, existem equipamentos específicos para essa prática. Fica tranquilo, né, de fazer essa associação também. Então, as pessoas que praticam o montanhismo têm a oportunidade de entrar em contato direto com a natureza, de respirar um ar puro, apreciar as paisagens, a flora, a fauna, até mesmo dependendo da situação, né? Se você vai para acampar, né, também você vai poder vislumbrar, vai poder visualizar também um céu todo estrelado, né, sem as luzes da cidade. Então você vai conseguir verificar, visualizar muito mais as estrelas, a lua, apreciar todas as belas paisagens. Então tudo isso daí são situações que a prática do montanhismo traz para o seu praticante. E aqui também tem um lema de todo e qualquer montanhista, né, que deveria ser não só do montanhista, mas sim de todas as pessoas, né? Então é um lema que tem que ficar sempre gravado, né? Que é o quê? Preservar a natureza. Então a preservação é fator muito importante. Então o montanhista leva-se isso muito forte, muito consigo, né? Então tudo que eu levo quando eu vou fazer uma montanha eu preciso trazer comigo. Então eu nunca deixo nada na montanha. Se eu levo, eu trago comigo. Então, depois, quando chegar, eu descarto nos lugares adequados. Então, nunca devo jogar lixo, nunca devo poluir, nem desmatar. Então, eu vou só apreciar realmente a paisagem e cuidar muito da natureza. Então, é vislumbrar tudo contemplar, né, tudo isso que a Mãe Natureza nos proporciona.
Então também temos algumas entidades que regulamentam as práticas do montanhismo, né, que ajudam a cuidar dos parques e tudo mais, né, as situações de, principalmente na situação que nós estamos vendo agora que existem muitas queimadas, então essas entidades ajudam e muito no combate a incêndios, vão estar colaborando com os bombeiros, né, existem equipes de brigadistas dessas entidades que ajudam no combate aos incêndios, né, como nós vemos nos grandes jornais, nas mídias, né, que os incêndios estão devastando muitos parques ambientais, né? Então, essas entidades ajudam bastante os bombeiros também no combate a esses incêndios. Além de equipe de brigadistas, né, também tem outras situações que eles também vão estar cuidando, né, que é toda a questão estrutural dos parques. Então, nós temos uma entidade internacional, que é a UIAA, né, que é a Federação Internacional de Montanhistas e Escaladores. Temos a CBME, que é a Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada, e aqui no Paraná nós temos a FEPANA, que é a Federação Paranaense de Montanhismo, que vai também cuidar das atividades em montanha e toda aquela estrutura também que envolve a montanha, né? Então, como nós não temos competição, né, dessas situações, né, de hoje, nós não temos competições, né, então eles não vão organizar competições, mas eles vão ajudar e muito nas organizações das atividades, a cuidar dos parques e tudo mais. Então, tudo isso fica a cargo dessas entidades aqui. Bora para mais uma atividade, então? Falamos sobre as entidades, sobre a prática do montanhismo, temos uma atividade aqui para vocês, que é o quê? Atividade descritiva, né? Faz as suas devidas anotações lá para inspirar vocês na atividade. Deixa aqui uma imagem aqui de um pico de uma montanha do Paraná, então nós podemos ver aqui o nascer do sol visto de um pico, que é chamado Pico Caratuva. Ao fundo nós temos o Pico Paraná e o nascer do sol. Então vocês vão definir o que é montanhismo. Inspirado nessa imagem, definam o que é montanhismo. Já já voltamos.
Voltando então, pessoal, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, que era descritiva, né, que era o quê? Definir montanhismo. Então, espero que vocês tenham acertado. Definido o montanhismo, temos o quê? Então, ela é uma atividade esportiva e de lazer, realizada através de trilhas em montanhas ou elevações rochosas, por meio de caminhadas ou escaladas com diferentes graus de dificuldade e tempo de duração. Então, cada local, cada trilha que você vai fazer, né, você escolhe o local, vai ter dificuldades diferentes, tempos diferentes, então cada pessoa tem seu próprio ritmo, né, então tem tudo isso daí, leva-se em consideração. Mas temos o quê? Que é uma prática esportiva de lazer realizada em montanhas ou elevações rochosas. Isso é o montanhismo. Então, dentro do montanhismo, nós temos algumas manifestações, né? Então, existem vários estilos que são realizados, né? Tipos diferentes de atividades em montanha, né? Então, nós temos o que aqui? O que remete à ideia do montanhismo, que é o trekking. Então, o que nós temos dentro do trekking? Então, ele consiste no ato de caminhar em trilhas naturais, buscando esse maior contato com a natureza. Então, a palavra trekking tem origem na língua africana, né? Do verbo trekking, que significa migrar. Então, a ideia diz respeito bastante, né? Então, é ideia de migração, sair de um ponto e ir até outro. Então, temos a ideia do verbo ali, trekking. Existem classificações, né? Então, de acordo com a dificuldade de cada atividade. Ela é considerada leve, média ou pesada. Então, dependendo de cada situação que você vai vivenciar, geralmente essas trilhas já são trilhas conhecidas, né? Feitas por outras pessoas. Aí existem os track lockings, que são os caminhos que o GPS dá, né, para fazer essa atividade. Então, ele já dá essa classificação de leve, média, pesada. Então, dependendo da distância, dos pontos que você tem que subir. Então, essa caracterização, né, do estilo que cada trilha tem. Então, temos aqui dentro do trekking. Então, temos o quê? Trek de um dia, que é chamado também de hiking. Então, o hiking é a prática da atividade em um dia. Então, em um dia que eu vou o quê? É chamado bate e volta, né? Então, eu subo e desço no mesmo dia. Não preciso pernoitar, não preciso nada. Então, eu levo equipamentos apenas para um dia. Então, é a atividade de curta duração. É uma atividade de lazer muito utilizada no Brasil, principalmente aos grandes centros urbanos, perto dos grandes centros urbanos. A caminhada possui início e fim bem definidos. Pode ser de um local a outro, né, semelhante às travessias, ou ir até o cume e retornar ao ponto de partida, que é chamado de hiking. Então, aqui está esse trek de um dia, então é retratado essas duas situações. Pode ser chamado de trek de um dia, mas comumente utiliza-se muito o nome hiking. Então, quando nós temos a atividade de um dia, bate e volta, né? Subiu de manhã, desceu à tarde, sobe de manhã, desce na hora do almoço, então dependendo da distância que você tem, né? Então nós temos a prática do hiking, atividade de um dia. Para isso eu utilizo o quê? Eu vou utilizar uma mochila pequena, né? Então eu preciso levar pouca coisa. Temos vários estilos de equipamentos para a montanha, né? Então para prática de um dia eu levo o quê? Uma mochila pequena. O que eu preciso levar nessa mochila? Alimentos, água é essencial, né? Eu preciso levar água também, porque tem montanhas que eu não tenho água, né? Água potável, né? Então, dentro dessa mochila eu levo alguns equipamentos, água, alimentos, né? Então, preciso tudo levo dentro dessa mochila. Uma mochila pequena, então, para estar realizando essa atividade. Essa chamada mochila de ataque. Então, quando eu faço a prática do hike, que é um dia, eu utilizo uma mochila pequena, né? Então, vai ser mochila de ataque, que é comumente chamada. Então, temos aqui o hiking. Para grandes distâncias, passei de um dia na trilha, então eu não vou ir e voltar no mesmo dia. Eu vou precisar pernoitar no local que eu estou. Aí nós temos a prática de uma outra atividade. Aí nós temos um trekking mesmo. Então, um dia nós temos o hiking, acima de 2 dias nós temos o trekking. Então, é uma atividade realizada entre 2 pontos, cujo objetivo final é atingir o local proposto, né? É praticado por grupos com equipamentos para pernoite, como barraca, saco de dormir, precisa também de alimentação própria. Os trekking mais longos podem durar vários dias, né, como a trilha Inca, que duram 4 dias, as trilhas do Nepal, que duram até 10 dias. E quando nós temos a prática de situações que nós levamos, precisa estar presente, né, carregadores, cozinheiros e guias especializados. Então, quando há a presença dessas pessoas, ele não leva o nome de trekking mais, ele leva o nome de expedições. Aí nós temos a presença de outras pessoas que vão estar levando. Então, em vez de eu mesmo estar levando minha mochila, tem outras pessoas que são contratadas para levar essa mochila. Também essa situação, né? Então, nós temos a situação de expedição.
definindo, então, retomando novamente, então temos o quê? O hiking, um dia, trekking, mais de um dia, né? Então, a pernoite. E daí, quando temos situações de outras pessoas presentes, nós temos as expedições. Então, para a prática do montanhismo, as situações, como eu coloquei para vocês ali, então nós temos o quê? Equipamentos específicos, né? Lembra das aulas de segurança que nós vimos lá, da segurança que deve estar presente em toda atividade de aventura, né? Então, nós, dentro do montanhismo também, então existem equipamentos específicos que devem ser utilizados. Então, é recomendado, não necessariamente que é obrigado a usar, né? Então, às vezes no início, não, esses equipamentos geralmente é preciso aquisição, né? Então, como você acaba não utilizando, você acaba utilizando outros. Mas é recomendado o quê? Utilizar calçado, que são botas, né, específicas para isso, as mochilas, que é que eu mostrei para vocês a de ataque, né? O vestuário, é recomendado o quê? Roupas leves, de fácil secagem, corta-vento, capa de chuva, jaqueta, segunda pele. Então, como você não sabe o que você vai enfrentar, geralmente se for uma atividade de trekking, né, que você precisa pernoitar, você precisa levar, você vai sentir bastante frio, né? Então, em cima das montanhas são bastante presença de vento, a temperatura é mais baixa, então você precisa estar equipado. Ali vai segunda pele, roupa de compressão, vai terceira pele, quarta pele, dependendo da temperatura que você tiver, né? E por cima de tudo isso vai uma jaqueta para cortar o vento, e também essa jaqueta é recomendado que seja à prova d'água, porque você também pode pegar chuva, né? Então também tem essa recomendação. Então, tudo isso aí, se você está fazendo atividade de trekking, que é para mais de um dia, né, é recomendado você ter dentro da mochila, né, porque você nunca sabe como que vai estar o clima, né, o pessoal da previsão também não consegue precisar 100% se vai fazer sol, se vai chover, se vai ficar frio, não tão frio. Então tem tudo isso aí, você tem que levar tudo com você, né, então todo equipamento que seja necessário, você precisa estar levando dentro da mochila. Por isso nós temos a mochila. Na mochila de ataque, aquela pequena, como é de um dia, né, para fazer o hiking, você leva pouca coisa. Então, a mochila para o trekking, que é mais de um dia, aí você precisa levar muito mais coisas. Então, tá tudo aqui. Que é a situação de saco de dormir, é isolante térmico, para não precisar dormir no chão, tem a barraca. Então, tudo isso daí vai ocupando espaço e você precisa de uma mochila maior, né? Além da questão do vestuário, nós precisamos também acessórios que são recomendados, né? Bonés por causa do sol, chapéu também, óculos, protetor solar, a anorak, que é uma jaqueta impermeável, né, que não deixa molhar, lanterna também, que é recomendado, canivete, que é a situação que você às vezes precisa cortar alguma coisa ali, enroscou, precisa cortar, então o canivete também é recomendado. Perneira, essa perneira o que é? É uma situação que vai proteger contra picadas de inseto. Então, na montanha a gente está sujeito a que venha animais peçonhentos, né? Então, essa perneira vai proteger do joelho para baixo, né? Então ele dá certinho com a bota, então ele faz essa proteção. Caso, por exemplo, uma cobra venha ali e tente picar você, essa perneira vai fazer essa proteção. Então temos a situação da perneira. Outra coisa bastante recomendada também são os bastões de caminhada, que ele vai auxiliar e muito no deslocamento, né? Então esse bastão também equipamento também, não é obrigatório, né? Alguns tem pessoas que gostam, tem montanhistas que não utilizam, então varia bastante. Então também temos o bastão. O cantil, que é também chamado de Hidrabec, né, que temos o nome comercial, temos também que está presente também, então essa questão de hidratação. Um kit de primeiros socorros, então você nunca sabe também, vai estar sujeito a quedas, a esfolada, então sempre tem que estar com algo ali para fazer o primeiro socorro, fazer um curativo, então você vai ter, também é recomendado esse kit de SOS. E o fogareiro, por que você me pergunta fogareiro? Por que fogareiro? Então se eu vou fazer atividade de trekking, que é mais de um dia, então eu preciso cozinhar, então eu preciso me alimentar. E para isso eu preciso levar um fogareiro. Por que eu levo fogareiro? Porque na montanha nunca deve-se fazer fogo. Então eu não vou provocar fogo na montanha, que esse fogo pode sair do meu controle e fazer um grande incêndio, né, que é o que está acontecendo hoje. Às vezes pode ser um incêndio criminoso, às vezes pode ser um incêndio acidental. Às vezes, nas melhores das intenções, eu posso fazer um fogo lá para, por exemplo, fazer uma janta para mim. Mas eu perco o controle desse fogo, esse fogo pode se propagar e queimar todo um parque. Então, por isso, não faz esse fogo na montanha. Fica esse pedido, faz atividade. O que você levar, você traz e nunca provoque queimadas, né? Então, por isso que for pernoitar, leva-se um fogareiro com vocês. Tranquilo, então? Não provoque fogo. Aqui temos alguns riscos e perigos associados à prática do montanhismo, né? Que é o quê? Lesões,
fraturas, escoriações, entre outras situações que a gente pode estar exposto, né? A picada de insetos e de outros animais também, né? Os eventos naturais, que são chuvas, raios, os ventos, insolações, o frio também, né? Podemos sofrer quedas, que apresentam bastante lugares escorregadios, e como a dificuldade de assistência médico-hospitalar e de resgate também, né? Também é um perigo maior, então como demora às vezes chegar esse socorro, né? Então também é algo agravante. Aqui, esses dois últimos são grandes situações que levam muito a perigo, né? Que é o quê? A falta de atenção do praticante e o excesso de confiança. Então, são os principais fatores que contribuem para acidentes, que é a falta de atenção e o excesso de confiança do praticante. Beleza? Então, temos mais uma atividade. Falamos bastante sobre o montanhismo, né? Temos mais uma atividade para assimilação desse conteúdo. A atividade descritiva faz anotações lá e fala o seguinte: defina trekking. Então, através dessa imagem, vocês vão definir o que é trekking. Vocês vão ter um tempinho para realizar essa atividade e já voltamos.
Fala galera, então retornando para a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? Nas práticas de trekking temos alguns estilos diferentes. Como é caracterizado o estilo bate e volta? A resposta correta é o quê? Ele é também chamado de hike, né? Possui curta duração, é uma atividade de lazer muito utilizada no Brasil. A atividade possui início e fim bem distintos. Então o hike é a atividade de um dia. Vou e retorno no mesmo dia. Então aqui para fecharmos, como falamos em montanhismo, né, o pessoal associa muito a ideia o quê? Do Everest, né? Ah, subiu o Everest. Então, o Everest é uma montanha muito alta, bastante difícil de ser realizada. Há muitas pessoas realizando, então tem todos outros cuidados que devem ser tomados. Então como ela tem neve também, então é perigo maior. Então como vocês já viram algumas notícias, né? Há muitas mortes em virtude de acidentes que acontecem no Everest. Então aqui está o Monte Everest apenas para mostrar para vocês como que ele é, né? Então bastante visto, muito visado, o pessoal às vezes vai para lá realizar atividade sem muito preparo, né? Então tem que tomar muito cuidado. E aqui para fecharmos nós temos o nosso Pico Paraná, né? Então muito característico, também bastante procurado, bastante difícil de ser realizado, né? Então temos todo o complexo de montanhas que fazem o Pico Paraná, né? Então temos o Pico Paraná aqui, outros morros ao lado, né? Então são todas situações que diz respeito ao complexo do Pico Paraná, pertinho aqui da capital da capital do Paraná, né? Que é Curitiba. E para fecharmos, então, eu deixo para vocês aqui links que falam sobre o montanhismo. Então, como vocês já podem ver, já estou de maneira diferente, aqui já estou com outras roupas, estou com uma mochila cargueira, aqui que é a mochila para mais de um dia, então como vocês podem ver lá, né, para mais de um dia, que é chamada mochila cargueira, ali eu carrego todo o equipamento. Então, já estou preparado aqui, porque terminando a aula, bora para a montanha, né? Então, bora lá, pessoal! Não, não, não. Nesse momento, os parques estão fechados, né? Então, todos os parques ambientais estão fechados. Não há prática de atividades de montanha nesse momento. Mas assim que a pandemia passar, os parques forem abertos, espero encontrá-los na montanha. Então, forte abraço a todos e até a nossa próxima aula. Datê Baiô!